Oi, Alice. 10 horas, hein? 22 horas. Muito obrigado pela presença. Um excelente final de semana, já final de sábado, né? Mas iniciando segunda-feira. Embora um pouco entristecido com aquele caso lá em Minas, né? Aquela coisa incrível, né? Pessoas... Oi, Cláudio. Boa noite para você também. A verdade é que acontece uma situação muito estranha para uma família, né? Começa... Obrigado, tá, Alice? Mas, dando continuidade, é verdade, é muito triste mesmo. A família, né, começa 2022 com a mais inusitada das informações, a mais diferente, a mais estranha, a mais inimaginável informação, né, de que um parente querido, um filho, nessas condições sempre é muito traumático, não tenha dúvida. Por mais evoluído que seja um ser humano, esse momento é traumático, né? Eu orei muito, estou orando muito, pedindo muito pelas vítimas, tanto os desencarnados, os que estão em desencarnação, porque às vezes nem sabem que estão por esse processo passando, e pelos familiares que ficam amargando a dor da saudade, né? Realmente. Tá bom. Nós estávamos... Tá bom não tá. É uma situação que nós não temos controle, né? Bom, nós estamos fazendo nos sábados às 22 horas em função do nosso gradual retorno a uns trabalhos presenciais numa casa espírita que nós trabalhamos há dezenas de anos. E nós não vamos interromper o nosso trabalho. Nós vamos manter a nossa divulgação. A minha proposta é aproveitar essa ressignificação de vida social utilizando os meios que nós estamos utilizando, né, através das lives, fazer um estudo de toda a literatura de André Luiz, toda, sem escapar uma obra. Tem grupos que me pedem para fazer, como eu estou fazendo os Mensageiros, um outro grupo me pediu para fazer No Mundo Maior, estou fazendo aqui Missionários da Luz, terminei o Nosso Lar, terminamos também Obreiros da Vida Eterna aqui no Pai, mas tem outras, a TV Chico Xavier, eu estou fazendo, já terminei o Nosso Lar lá, e iniciei agora, há um mês, os Mensageiros. Eu vou fazer isso, vou deixar, né, registrado, pelo menos a nossa colaboração da leitura comentada das obras de André Luiz. Nós comentamos, nós lemos, nós comentamos, nós lemos, nós comentamos e lemos. Nós estamos falando de um sacerdote católico que desencarnou numa condição muito péssima moralmente falando, um jesuíta, e a sua mãe estava pedindo uma intervenção para ele no capítulo chamado Doutrinação num Grupo Mediúnico. E aí ele já tinha sido doutrinado outras tantas vezes, não teve resultado, porque ele foi praticante do catolicismo como um jesuíta, né? E acontece, que bom, Alice, que ótimo, maravilha. Mas então, o que acontece? O Marinho, ele está nas regiões penumbrosas do chamado umbral, ele frequenta, né, ele faz parte de um grupo de ex-sacerdotes desencarnados que fundaram igreja, inclusive narrada aqui no capítulo, né, uma igreja, um templo, e nesse templo eles fazem uma leitura, uma interpretação dos chamados textos, né, à maneira deles, com sutilidades teológicas, em que eles vão falar de bem-aventuranças e do céu de uma forma totalmente diferente, porque eles não encontraram o céu que eles pregavam aqui na Terra, e são perseguidores, né? Eles são seres que perseguem aqueles que estão buscando caminhar ou encaminhar-se pelo caminho do bem. Então, nesse dia, nós vimos lá, ele foi levado ao grupo mediúnico dirigido pelo Alexandre, né? E Penha, boa noite. E ele já estava em processo psicofônico através de Otávia. Ele criou muito problema, inclusive, para a superexcitação neurológica da própria Otávia, né? Porque são energias extremamente densas.
E foi exatamente aí que nós paramos. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero, pronunciava palavras fortes que lhes denunciavam a sua rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe, o interlocutor é o doutrinador. É o termo utilizado aqui no livro, doutrinador. Não usa o termo dialogador, nada. Aqui é doutrinador mesmo. Então, esse doutrinador falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação, André Luiz diz: percebi que Alexandre chamava a si um dos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para eles. Então, o que ele está dizendo? Que aqueles chamados médios de sustentação, aqueles médios que ajudam através de uma formação equilibrada, harmônica da chamada corrente mental, uma corrente de energia mental, essas energias são utilizadas, no caso aqui foram utilizadas, para que a mãe de Marinho, esse sacerdote, ele não estava vendo, nem estava vendo Alexandre, nem estava vendo o André Luiz, estava vendo o padre só, aquele sacerdote do grupo, para que ele pudesse visualizar a sua mãe. Então as energias mentais dos médios seriam utilizadas para que a mãe desse Marinho, esse sacerdote, pudesse adensar um pouco o perispírito e se tornar visível a ele. E é isso que vai acontecer. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente ao passo que Alexandre, abandonando por momento o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passos magnéticos na região visual do comunicante. Então, além das energias que foram retiradas da corrente mental do grupo mediúnico, também o Alexandre projetou energias magnéticas aos olhos, ou nos olhos, né, perispirituais do sacerdote, para que ele pudesse aguçar a sua visibilidade e visualizar a sua mãe desencarnada, que era ela que foi a intercessora, para que ele pudesse mais uma vez ser doutrinado. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance para que pudesse efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Isso nós falamos a semana passada, a última reunião. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente com surpresa. Diz André Luiz: ouvi o amigo encarnado, desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. O que ele está dizendo é que no momento em que o Alexandre deu o passe no sacerdote desencarnado, desequilibrado, e foi utilizadas as energias mentais, da corrente mental, dos médios ali presentes, para que a mãe dele pudesse se tornar visível a ele, então ela se envolvendo nas energias pesadas dessa corrente mental também, porque é humana, né? O que aconteceu? O doutrinador percebeu, é o que ele está dizendo aqui, ele conseguiu perceber, esse dirigente, né? Que ele tinha necessidade de dar um comando para a Otávia, a médium psicofônica. E esse doutrinador falou, dirigindo ao sacerdote, através da psicofonia de Otávia: observe em sua volta, meu irmão, para o Marinho, sacerdote. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Então o doutrinador teve a intuição de sugerir para que o Marinho, depois do passe que recebeu nos olhos do próprio Alexandre, e que sua mãe estava já bem adensada no seu perispírito, para que ele pudesse perceber, ele fechar os olhos de uma forma, poder perceber a presença da mãe. E o doutrinador, percebendo isso, deu esse comando: observe em sua volta, meu irmão. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor, de vergonha, e gritava: minha mãe, por que não se render ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Então eu vou rememorar a nossa última fala, essa conversa que eu acho que foi muito importante da mãe do Marinho com ele, né? E ela começa: por que você está nessas condições? Por que você não se rende ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando,
Chega de vãs discussões, de contendas intelectuais, Marinho. A porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais, humilde. Vamos procurar se humilhar diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. E aí ela vai doutrinando, vai usando exatamente as suas energias amorosas de mãe, né? E até que ela conseguiu convencê-lo, segundo André Luiz aqui, ele ficou tocado, né? E agora se reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos, como nós vimos. No momento que ele quis se transformar, tem um detalhe, ele já vivia com os espíritos chamados das trevas mesmo, sacerdotes das trevas, né? Ele ficou meio preocupado, porque de alguma forma, se ele muda agora os seus ideais, agora é ele que vai ser perseguido. Ele era o perseguidor, vai ser perseguido. E ele apertou a mão da mãe dele assim, tão preocupado: "Ô, minha mãe, será que eu posso acompanhar você, para sempre ficar com você?" Ele queria sair dessa situação. A verdade é que ele, nesse momento, nessa 10ª doutrinação, ele estava realmente com vontade de sair. A entidade amorável, a mãe dele, né, contemplou com redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar a sua condição vibratória através de uma renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível a nossa reunião em breve. Mas você não precisa ter medo, não. Nós vamos providenciar todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os seus propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto, meu filho. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará a sua valiosa colaboração, ainda sua mãe para Marinho. Refiro-me", aí vai aquele sacerdote, Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. "Ele colocará à sua disposição os recursos precisos a contudo diferente." E aí ela vai mostrando para ele, como nós vimos da última vez, exatamente que esse Necésio, que é o sacerdote, para encorajá-lo, para que ele pudesse realmente resistir àquele mal, àquela tendência, né? E quando ela vai se despedir dele, após se despedir da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo com a mudança brusca. Fora obtido de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado. Isso nós vimos na última reunião. O que nós vimos então na última reunião foi que ele se convenceu da necessidade de sair dessa situação. A sua mãe o convenceu, lembrando que essa já é uma 10ª doutrinação, já é mais uma das doutrinações com esse espírito, mas essa parece que ele estava mais realmente sensível, ele estava mais acessível àquelas informações. Embora ele pedisse para ir com a mãe dele, não podia, porque as vibrações dele não permitiam. E, na continuação, Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu o nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Ou seja, a espiritualidade não tem como fazer um embrulhinho aqui bonitinho e tal, bom, agora você vai para o mundo superior. Não é assim que acontece. Ele, na realidade, vai precisar trabalhar muito diariamente as suas condições emocionais, as suas condições mentais, as suas condições espirituais, para que ele gradualmente ele possa alcançar as altas esferas. Ninguém consegue alcançar altas esferas senão através do esforço paciente, continuado, perseverante, disciplinado e por muito tempo. Eu sempre digo para os amigos, para aqueles do qual eu consigo realmente transmitir a mensagem espírita, que o nosso processo evolutivo é gradual e não é para amanhã que nós vamos conquistar essa luz toda, não. Todo o processo de conquista moral e a própria luz que nós já somos, e ampliar a luz que nós já somos, é fruto de muito esforço, é muito trabalho. E eu uso uma metáfora, né? Nós temos alguns trilhões de anos para frente para chegarmos a ser espíritos puros. Trilhões de anos. Cronologicamente falando, dentro dessa codificação da convenção do calendário humano, né? Nós temos muito tempo.
Então não adianta a gente querer na próxima encarnação já ser mentor espiritual, já ser espírito cheio de luz. Nós vamos conquistando isso gradualmente. Cada passo, cada etapa vencida, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso, cada experiência, cada queda e cada acerto também, porque nós aprendemos com o erro também. E é assim que nós vamos evoluindo, sem nos afobar, nos apavorar, achar que nós precisamos e eu tenho que ser evoluído e conquistar a minha plena luz nessa encarnação. Quer dizer, você vai entrar em parafuso. Vai exigir uma perfeição que você não tem e vai levar esses trilhões de anos para alcançar e vai, achando que tem esse poder todo, vai ver que não vai conseguir, vai entrar na impotência. Porque toda pessoa que acha que é prepotente, acha que vai seguir a muita coisa, e vê que não vai chegar lá, ele cria o reverso, que é a impotência. Ela se torna impotente. Ela se torna fraca, vazia, um vazio existencial, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um lixo, eu não mereço. Aí nós começamos a criar crenças, nós chamamos de padrões de crenças escravizantes. E as pessoas não saem disso. Porque não pode errar. Nós podemos errar. Porque nós somos imperfeitos. Então o erro faz parte da nossa experiência. Agora, o que nós precisamos é aprender com os erros, porque o erro traz consequências. O erro é uma transgressão às leis da nossa consciência. Então, o erro traz uma consequência desagradável. Mas isso não quer dizer que seja castigo, é apenas uma consequência para que nós possamos voltar ao bem e corrigir o erro. É simples assim. Só que tem que pessoas que tentam corrigir o erro sofrendo muito, eu tenho que sofrer muito para pagar meu... Não, ninguém tem que sofrer nada. Não é sofrimento que nos purifica, é o amor. Então, se eu tenho que reparar, vamos reparar com amor. É simples assim. Agora, não é fácil se praticar, porque as religiões nos ensinaram errado. Os sacerdotes mostram para nós aqui. Eles ensinaram para nós que se eu errar, eu vou para o inferno. Se eu for bonzinho, que não tem esse bonzinho, vai para o céu. Quem vai para o céu? E como a pessoa sabe que vão para o céu, e começa a dar dinheiro para um, para outro, para os religiosos, para a igreja, para se livrar do inferno e ir para o céu, comprando por 10%. Quer dizer, é complicado. Isso é o que nos ensinaram. E o Espiritismo vem nos libertar disso daí. O nosso processo evolutivo ele é lento, o nosso processo evolutivo é gradual, não é do dia para a noite, é devagarinho, cada dia uma vitória. E se errou, aprende com o erro e vamos continuar a nossa vitória. Então, em relação a esse sacerdote, ele não vai conseguir a luz porque alguém doutrinou ele, agora eu estou convencido, agora eu sou uma outra pessoa. Não existe isso. A gente vê muito na igreja, agora eu sou um novo homem, só da boca para fora. Na realidade, isso aí nós chamamos de pseudo-amor, pseudo-virtude. São só máscaras, não são reais. Não existe esse negócio de mudança do dia para a noite. Um ser humano nenhum na face da Terra. O nosso processo de mudança é gradual. Então, o marinho vai depender do tempo, do seu esforço continuado, disciplinado, do seu esforço paciente e perseverante para chegar onde a sua mãe está. Isso vai levar tempo. Agora, é claro, ele já com a consciência desperta, ele vai escolher as coisas melhor para não continuar no erro lá naquela igreja que ele está fazendo mal, dizendo que é dos lutadores, que enquanto os outros são submissos. Isso serve para todos nós. Contudo, forneci-lhes valiosas sementes para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com a programação de serviço para aquele dia. Aí é que eu vou entrar hoje, propriamente dito, nos temas novos. Isso tudo nós já falamos na última reunião. Foram 4 entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, da doutrinação, através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Estava ali, num grupo mediúnico, não sabia que tinha desencarnado. Demonstrando ele certa teimosia, em face da verdade, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe a sua vontade vigorosa, fê-lo ver, à distância, os despojos em decomposição. Então aqui há um fenômeno. Qual é o fenômeno? Já que ele era muito teimoso, esse espírito que nem sabia que tinha morrido, esse orientador, na mesma condição hierárquica do grande Alexandre, fez com que introduzisse na vontade dele, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo. Então, praticamente, houve uma coerção aí, houve uma coisa compulsória aí para que ele pudesse ver à distância o seu corpo morto, em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Realmente morri.
Não é uma coisa tão simples assim, mas ele, depois dessa indução, viu que o corpo realmente estava morto, em decomposição, ele se convenceu que já não fazia mais parte entre os encarnados. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Mais uma coisa importante do grupo mediúnico é a concentração continuada, disciplinada, permanente, sem indisciplina. Quando nós estamos em grupos mediúnicos, é muito importante esse material mental, porque ele é um material plástico do qual os espíritos recolhem em suas emanações para poder eficientemente, no caso, a mãe de Marinho conseguiu se tornar visível para ele. Nesse caso, as induções de levar exatamente as pessoas a ter visualizações de realidade física, porque está utilizando energias mentais de pessoas encarnadas, então são energias profundamente ligadas ao mundo físico. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes utilizando as emanações mentais dos médiuns. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de formas pensamento. Então, as pessoas estão concentradas, os médiuns estão concentrados. Eles estão emitindo energia, se estiver bem concentrado, evidentemente. Né? Ficar com 1000 pensamentos, naquela chamada ruminação, né? Ruminando, a gente fica ruminando, não pensa em nada, então não há nem concentração aí. Concentração é uma técnica, então você concentra, você emite essas ondas mentais que são plasticizantes e graças a essas ondas mentais dos médios, qualquer médio, sustentação, psicofônico, psicográfico, o dirigente, aqueles que estão no grupo mediúnico, essas energias são utilizadas, né, como ele fala, fabricação momentânea de quadros transitórios, quadros mesmo, de paisagens, de cenários, enfim, formas, pensamentos que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Então um grupo mediúnico, a coisa mais importante do grupo mediúnico nem é em si a comunicação, mas sim a concentração, a capacidade em que o grupo tem de poder chegar a um nível razoável de emissão de energias mentais para que essas energias possam fabricar, ainda que momentaneamente, quadros transitórios, né, de cenários, etc. E as formas de pensamento também, no caso, pode apresentar formas de pensamentos bastante salutares também, como remédios e outras coisas mais. Então, um grupo mediúnico, se as pessoas não tiverem uma atenção redobrada aos pensamentos durante a sessão, com certeza será uma sessão profundamente prejudicada, porque não haverá emanação de energias capazes de provocar esses quadros importantes para ajudar os espíritos em necessidade. Um dos necessitados que tomaram um médium sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Olha, mais uma indisciplina de um médium. Lembrando que esse grupo, que há mais de 10 anos Alexandre coordena, ele diz que é um grupo profundamente ineficiente, é um grupo despreparado, mas é um grupo que tem lá suas relativas qualidades, mas são grupos de médios, são 18 pessoas que estão ali. Não tinham assim maturidade, é um grupo bem estável, um grupo... O Alexandre tinha a mais santa paciência para estar coordenando um grupo desse. E tu vê, tem até caso quase de agressão no grupo. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio da agressão, vi que os técnicos de nosso plano, o André Luiz falando, trabalhavam ativos para a composição de uma forma sem vida própria que trouxeram imediatamente encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores. Não sei porquê, mas nesse caso específico, trouxeram uma caveira lá para ele, um esqueleto completo, ele ficou meio baqueado aí, né, quando ele contemplou de alto a baixo, e ele acabou realmente esquecendo a agressividade. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Então, mal ou bem, não tem tu, vai tu mesmo, realmente acabou havendo benefício para todo mundo. Dentro de mim, André Luiz diz, germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos, havidos para cada caso particular, constituíam lições diferentes para a minha alma, diz André Luiz. Eu reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade, amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênção junto aos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios
se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então vejam que a questão da doutrinação, não adianta você querer convencer o espírito com blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, a vida inteira, com muitas palavras, enxurrada de palavras. Não é assim. Porque vai depender do espírito querer ou não querer. E não é convencimento com palavra. Vejam, energias mentais, energias amorosas, e às vezes até sem palavras, com imagens, com formas de pensamento, consegue ajudar os espíritos. Então, quanto mais tenta conversar com o espírito através de uma suposta indução de conversão, a possibilidade não é muito grande, porque isso vai depender da vontade do espírito desse processo autotransformador, o que ele está dizendo. Mas que de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios, considerando tudo esse conjunto que eu falei aqui, se estivesse disposto a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Porque se não tiver, vão continuar no mal. O Marinho, o ex-sacerdote católico, lembrando aqui, ele reencarnou com o dom da espiritualidade, com o dom de se tornar um grande espiritualista, não é espírita necessariamente, tinha grande capacidade filosófica. A mãe dele é essa, espírito até elevado, né? Mas enquanto estava encarnada, ela percebeu nele o dom espiritual, como se ela tivesse o dom do sacerdócio. Então ela obrigou ele, quando jovem, a entrar exatamente para o sacerdócio. Ele se tornou um sacerdote, um péssimo sacerdote. Talvez se tornasse um bom espírita, mas se tornou um péssimo padre, um péssimo jesuíta. Desencarnou mal, e ela se sentiu mal por isso, pediu a Alexandre para que pudesse intervir mais uma vez em uma nova doutrinação dele, que fazia parte de um grupo de sacerdotes que criaram igrejas nas trevas, chamado Umbraus, né? Lá eles têm várias igrejas construídas por esses chamados sacerdotes lutadores, né? Que eles são contra o Cristo, eles são contra Deus, eles são contra o Evangelho. Por quê? Porque eles pregavam isso, quando desencarnaram não encontraram nada disso. Se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra o Cristo, se revoltaram contra o Evangelho, e na sutileza das interpretações dos chamados textos, eles dão as próprias interpretações para manter escravizado a mente de outros sacerdotes e outros seguidores, no caso do catolicismo. E o Marinho era um desses escravos, embora tenha sido um sacerdote também. Lembro que eles se vestiam de negros, todos eles de roupas negras, né? E com púlpito, pregando nessa igreja. Então existem os pregadores também na igreja do Umbral, fazendo escola lá, né? E eu falei da última vez, inclusive, que esse grupo ataca demais, sobretudo, o movimento espírita no Brasil. E eu cheguei a citar aqui, inclusive, aquela condição de eu participar de alguns grupos em alguns lugares do Brasil e presenciei cardeais, vi bispos e outros grandes na hierarquia da igreja do mundo, usando argumentos, falácias, né? Com inteligência, e se um doutrinador não for um bom doutrinador, ele entra na conversa dele. Então vejam, sacerdotes encarnados querendo atacar o espiritismo através de médios ou deles mesmos, porque eles têm organização, e eu disse e vou repetir, as trevas são organizadas, elas, por serem organizadas, elas têm a intenção de expulsar, sobretudo, o evangelho do espiritismo. Isso é um ponto que Chico Xavier denunciou em 1963, e ele fala exatamente essas palavras: as trevas são poderosas, elas são organizadas, e o objetivo delas é expulsar Jesus do espiritismo. Isso foi Chico Xavier que falou, pessoalmente, né? Então nós vemos que lá existem grupos, castas enormes, né, de falanges de sacerdotes encarnados que não aceitam o espiritismo, não aceitam os espíritas, eles perseguem os espíritos, os líderes. E eu falei do movimento espírita, que foi em federações que eu trabalhei em algum momento, em grupo de federações, de duas pelo menos eu participei, e vi isso. Esses sacerdotes, né, de alta hierarquia do católico, querendo realmente derrubar o espiritismo, a liderança espírita, porque eles estão revoltados contra Deus, estão revoltados contra o Cristo, estão revoltados porque tudo aquilo que eles pregavam como encarnado, quando desencarnaram, isso não era nada daquilo. Não conseguiram chegar ao céu, não encontraram a chave da porta do céu, né? E se viram na própria consciência mergulhado, ou, né, profunda nas suas profundezas abissais da própria consciência. Isso, poxa, tudo aquilo é mentira, então aquilo é uma ilusão. Eles começaram a perseguir. E como surge o espiritismo como um processo de uma nova revelação, é como se nós estivéssemos rememorando aquilo que ele viu que está tudo errado. Então eles combatem o espiritismo.
Não combatem para defender o catolicismo, não. Eles combatem para defender o que eles acham que foram enganados pelo Cristo, foram enganados por Deus, foram enganados pela vida e formam esses grupos perigosos. São nossos irmãos. Mas se mantém o Marinho na 5ª ou 10ª já a doutrinação, agora que ele está mais ou menos assim convencido que ele deve seguir outro caminho, nós nem sabemos se ele vai seguir. Pela narrativa de hoje, provavelmente pela influência da sua mãe, que ele conseguiu visualizar, certamente ele vai sair dessa. Mas se ele não sair, outros que não saem vão continuar perseguindo, né? Rondando o movimento espírita, vão rondando as lideranças espíritas, vão rondando o centro espírita de uma forma geral, para criar a confusão, para de alguma forma tirar as pessoas do foco do evangelho. Esse é um ponto. Tirar do evangelho. Quando você encontra alguém no movimento espírita realmente que não argumente muito falando de Jesus, do evangelho, alguma coisa está errada. Porque o espiritismo é, com certeza, a revivescência do evangelho do Cristo. Senão não faz nenhum sentido o espiritismo. Perde totalmente o sentido, porque o espiritismo sem Jesus deixa de ser espiritismo. Perde o sentido, como nova revelação, como paráclito, né, como consolador prometido, perde o sentido. Então nós precisamos do Cristo, não é o Cristo da igreja, o Cristo interno, o Cristo que nos ensinou a maior lei do amor. Então, pelo amor, nós conseguimos compreender o que nós estamos fazendo no movimento espírita, somente pelo amor. E foi o que Jesus ensinou, né? A maior lei foi a lei do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então é o maior dos mandamentos. Agora eu começo hoje um outro capítulo para falar sobre a obsessão. E ele começa: aconselho de orientadores experimentados, aquele grupo mediúnico, né, que Alexandre emprestava preciosa colaboração, reunidos-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente. Isso é André Luiz nesse capítulo Missionários da Luz. Era necessário reduzir tanto quanto fosse possível a heterogeneidade. Se muita gente, o que acontece? Você realmente vai ter uma heterogeneidade vibratória. Pouca gente, ótimo. Trabalho de obsessão com pouca gente é infinitamente melhor do que muita gente. É o que ele está dizendo para nós. Então, quanto possível, a redução em função dessa heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados no serviço de benefício espiritual. Grupos de obsessão tem que ser um grupo pequeno. É exatamente isso que eu li. Se vocês quiserem, eu repito, era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa, a administração da casa, a limitar o número de encarnados no serviço de benefício espiritual. Não é um trabalho simples, é um trabalho extremamente complexo, é o trabalho de obsessão. É isso que ele está falando para nós. E para evitar um número maior com vibrações antagônicas ou heterogêneas, o Allan Kardec fala em grupos pequenos é que se tornam homogêneas as ideias e as vibrações. Um grupo menor é muito mais fácil alcançar a homogeneidade. Grupos grandes, há a heterogeneidade vibratória. E vai perturbar o trabalho. É isso que está sendo dito para trabalhos específicos de obsessão, que é o capítulo que nós vamos estudar agora. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente. Razão? Porque depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, o André Luiz perguntou, curiosamente, ele sempre foi muito curioso, todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? É uma pergunta que o André Luiz faz para o Alexandre. Se toda pessoa perturbada espiritualmente, necessariamente por ser perturbada, recebendo a influência negativa de espíritos, nós poderíamos chamá-lo, categorizá-lo como médium, na legítima acepção desse termo. Alexandre sorriu e considerou: médiuns, meu amigo, inclusive nós, outros, os desencarnados, todos o somos. Em vista de sermos intermediário do bem, que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Tem amigos meus que não aceitam essa tese. Pesquisadores que não aceitam a tese de que não,
Médium é somente aquele que realmente, na sua ostensividade, consegue ter contato com o mundo espiritual. O Alexandre está falando o contrário, porque todos nós somos portadores dessa capacidade de poder entrar em sintonia, seja com os bons espíritos, que seriam intermediários do bem, ou com os maus também, com as zonas inferiores, quando nós caímos em desequilíbrio. Também é um processo mediúnico. Então ele está respondendo já. Uma pessoa obsidiada necessariamente está realmente na condição de médium, na acepção que se pode lhe dar. Vamos ver se é isso mesmo. O obsidiado, não, ele vai falar o contrário. Olha só. O obsidiado, porém, acima de médium, então ele é médium, de energias perturbadas, é quase sempre o enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então aqui está uma tua charada. O Alexandre diz que a pessoa obsidiada é médium. Só que tem nas condições de energias perturbadas, né? Quase sempre um doente representando o que ele chama de legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então todo obsidiado é médium. Está claro a resposta dada por Alexandre. Para dizer a verdade, é claro que eu falo, existe um médium ostensivo e existe os médios de intuição, médio de clarividência, médio de clareaudiência, médio psicógrafo, médio disso, médio de intuição. Existe vários tipos de médio, mas toda pessoa... E quem de nós não é perturbado? Assim, quem de nós não tem momento de perturbação? Quem de nós realmente não tem, às vezes, essas influências negativas? Então, todos nós, em maior ou em menor escala, temos a mediunidade. Então, para esses amigos meus que negam que alguns são médios, nem todo mundo é médio, eu acho que não. O Allan Kardec, no livro dos médios, ele diz que todos nós temos, em maior ou menor grau, a mediunidade. Então, uma pessoa perturbada, mediunizada, ela é mediunizada pelo mal. Uma pessoa equilibrada e tal, uma vez com inspiração. O Paul McCartney, né? Eu me lembro que o Paul McCartney, embora veio dele, me veio à cabeça agora, que ontem eu fiz hoje, não foi ontem que eu fiz uma palestra sobre os sonhos, ele teve contato com bons espíritos, bons músicos, certamente e tal, e durante a noite, né? Num sonho, né? E ele teve uma intuição tão forte, depois ele acordou assim, meu Deus do céu, eu estou com uma melodia na minha cabeça aqui. Então ele recebeu o mediunizado, né? Ele tocou a melodia, ele foi lá no piano, babai, e trouxe toda a melodia de Yesterday, que é uma música, um hino dos Beatles, né? E que ele captou do mundo espiritual. E ele conta isso. Ele diz que recebeu exatamente do mundo espiritual. Ele viu isso, ele acordou, na hora que ele acordou, durante o sonho, ele viu todas as notas, os acordes, toda a melodia, botou no piano, botou a letra e fez aquela linda música, né? Então, tu vê, nós somos, depende com quem nós sintonizamos, né? O Albert Einstein. O Albert Einstein, ele é um gênio da matemática, claro, um extraordinário físico. Ele lutou muito para chegar a uma fórmula muito simples para nós, aos olhos de hoje. Para chegar àquela fórmula simples, ele andou quilômetros e quilômetros e quilômetros de muitos cálculos para chegar à fórmula, né, que nós conhecemos, que a energia é igual a matéria numa velocidade da luz ao quadrado, que é exatamente, se corresponde à energia. A energia é exatamente isso. Matéria, a velocidade da luz ao quadrado. Tudo bem. Para chegar a essa fórmula simples, aparentemente simples, dizendo que tudo é matéria, que tudo é energia, inclusive a matéria, né? Ele disse que teve um cochilo. Ele cochilou, deu uma cochilada, quando acordou, opa, ele trouxe a fórmula. É igual M tal, a velocidade da luz ao quadrado. Aqui está fechada a fórmula, depois de milhares de quilômetros, com tantos cálculos. Então ele trouxe até do mundo espiritual, por intuição, ele teve um insight, uma iluminação, e trouxe a fórmula que nós conhecemos, né, do princípio da relatividade. Por isso mesmo, constitui, em todas as circunstâncias, um caso especial exigindo muita atenção, prudência e carinho, o obsidiado. Lembrando, as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, o André Luiz acrescentou: pelo que me diz, Alexandre, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que os nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. Alexandre fixou um sorriso paternal e observou: eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que o obsidiado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares, são especiais, são deles. Considerando que a obsessão está ligada exatamente a essas almas que chegam de muito longe, extremamente ligadas em perturbações ambas, nossos irmãos na carne procedem acertadamente entregando-se ao trabalho com alegria, no caso dos médios deste grupo,
porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamentos prematuros em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Mais uma advertência de Alexandre, considerando essas promessas: não, vai lá, toma um passo que você vai melhorar, não, vamos fazer um trabalho de obsessão que você realmente vai sair dessa perturbação. Ou até mesmo a questão das supostas curas também, em que as pessoas fazem esse tipo de promessa de melhoras imediatas, né, no campo físico, e esquecemos realmente que, de alguma forma, existe um conjunto dentro da lei de causa e efeito. É uma lei não punitiva, é uma lei que existe no universo para que nós nos protejamos de nós e não dos outros. A lei de causa e efeito é para que nós nos protejamos dos nossos erros, não é dos outros nem dos que supostamente me perseguem. Considerando então, se nós não ficarmos circunscritos a essa visão mesquinha da vida física, evidentemente, como eu falei dos trilhões de anos que temos para chegar à luz, para chegar a ser espírito de primeira ordem, ou seja, espírito puro e anjos, evidentemente cada caso é um caso. Não adianta nós fazermos promessas, não, vamos levar para a desobsessão que realmente vai ser resolvido o problema. Não é assim. Nós não conhecemos o mapa de vidas anteriores das pessoas, nem elas conhecem na maioria das vezes. E muitas delas, para conhecer, em alguns casos mais cientificamente controlados, podem se conhecer parte quando sofrem regressão de memória, ou quando algum clarividente consegue fazê-lo, como foi aquela enfermeira no livro O Beira da Vida Eterna, que entrou exatamente na mente daquele sacerdote que estava ligado a Zenóbia, que era a diretora da casa transitória de Cristo, né? De Fabiano, e ela conseguiu visualizar todo o material que estava armazenado no perispírito dele, que ele mesmo não tinha coragem de mostrar para ele mesmo. Ele tinha vontade de esconder para ele, e ela conseguiu chegar lá, que é a Luciana, aquela enfermeira. Vocês se lembram do caso, para quem nos acompanha aqui, num outro livro que eu estudei, O Beira da Vida Eterna. E ela, como clarividente, ela chegou lá onde ele não queria chegar. E ela chegou exatamente vendo todos os detalhes, né, do que ele fez de errado para continuar nas trevas como ele estava, e ele mesmo tinha vergonha de chegar nele mesmo para saber o que ele fez, e ela chegou. Mas cada caso é um caso, repito, cada um de nós tem um mapa de acertos e erros do passado. E se eu tenho um mapa de acertos e erros do passado dentro da lei de causa e efeito, e que pela lei de misericórdia eu esqueci, graças a Deus, é a lei de compaixão de Deus, muitas pessoas estão ligadas em nossa psicosfera de vida, ligadas a esses mapas anteriores. O cenário da vida que eu levo hoje é uma representação muito próxima do cenário que eu deixei em vidas passadas. Quando eu falo cenário, é a vida cultural, é a vida social, é a vida econômica, é a vida pessoal com a família, é a vida, enfim, são os vários gêneros de experiência num plano reencarnatório. Num plano reencarnatório que está ligado necessariamente a vidas passadas, ou seja, nós precisamos consertar os cenários errados, precisamos não por punição, mas por necessidade, por amorosidade de Deus para esse processo de reparação. O que nós precisamos realmente aprender é que reparemos os nossos erros do passado com amor e não por obrigação. Eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar. Toda vez que alguém falar para alguém, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, alguma coisa está errada. Eu tenho que ser bom, senão o obsessor me pega ali. Eu tenho que ser bonzinho, senão eu vou para o umbral. Isso está errado, porque toda pessoa quando faz esse negócio, eu tenho que, ela vai mascarar uma virtude, e ela do mesmo jeito vai para onde ela não quer ir. Porque ela está mascarando virtudes. Ela está fazendo por obrigação e não por consciência. Então, quando você vê a necessidade de fazer sem essa obrigatoriedade, não há obsessor que te pegue, não há realmente medo de regiões umbralinas, não. Porque você já faz com consciência. E o que é a consciência? Sou eu, é a luz, porque nós somos espírito. Espírito é um conjunto de energia eletromagnética muito luminosa. Nós somos luzes. Espírito é centelha. Espírito é chama divina. Os espíritos responderam a Allan Kardec exatamente isso. Nós somos então centelha, nós somos chama divina, que precisamos expandir essa luz que já somos em essência, em potência, né? Então, se eu consigo expandir, eu não faço por obrigação as coisas. Eu não vou fazer o bem porque eu sou obrigado a fazer para me livrar do umbral. Não. Eu vou fazer o bem conscientemente, sem negociata, sem achar que realmente eu fazendo isso eu estou pagando meus pecados.
Não, eu tenho que ajudar muitos pobrezinhos porque aí eu vou pagar meus pecados. É uma visão distorcida da situação. Eu vou ajudar as pessoas necessitadas porque ninguém é pobre, porque espírito não é pobre. A pessoa pode estar transitoriamente na pobreza. É uma experiência transitória, como na riqueza também é transitória. Na Terra tudo é transitório. Espírito não é pobre, espírito é rico, espírito nem doente é. Espírito em luz, em essência, é saúde pura, né? Mas nós é que causamos as doenças. E as pobrezas são transitórias também. Então, no momento que eu quero reparar um erro, ou saber mais ou menos como é que é o meu mapa do passado, é só eu ver mais ou menos as tendências de hoje. O que mais ou menos eu mais fiz de errado no passado é o que hoje mais me incomoda, em termos de tendências. Qual é a minha pior tendência de hoje, digamos assim, qualquer um de nós? Então você vai fazer a seguinte análise. Bom, a minha pior tendência é essa, isso me incomoda muito, então vamos trabalhar isso. O que é que eu estou falando isso? Então nós temos um chamado programa reencarnatório. Nesse programa, nesse plano reencarnatório que vai do berço até o nosso túmulo, nós temos propósitos. Então tu tem um programa e propósito. O propósito que você se compromete no mundo espiritual é desenvolver virtude. Virtude é você conseguir ressignificar as viciações. Todos os nossos vícios são egóicos, todas as virtudes são conscienciais. Quando você desenvolve uma virtude, você ressignifica um vício. Então veja bem que coisa. O que eu sou convidado a fazer? Desenvolver virtudes. Então o meu propósito por exemplo, eu acho que eu fui muito agressivo em vidas passadas. Então hoje eu tenho uma tendência à irritabilidade muito forte, isso me incomoda, que eu sou muito nervoso, que eu sou bravo com todo mundo, eu grito com todo mundo, no escritório eu brigo, na rua eu brigo, no carro eu brigo. Puxa, é uma coisa que me incomoda, isso não é uma coisa que é legal para um espírito, para um cristão, quem tem um projeto. Então você percebe que essa tendência à agressividade, o que pode ser por recalques também, né? Você não se admite errar, o perfeccionismo, e quando a pessoa não se admite errar, também ela cria culpa, e na culpa ela também vai desabafar com irritação. A culpa é o pior, é o mais, assim, o mais negativo do sentimento, é o mais inútil do sentimento. Ninguém precisa ter culpa de nada. Então o que eu vou fazer? Bom, se é a irritação, qual é o contrário da irritação? É a calma, é a paciência, a tolerância, né? É a compreensão, enfim. Então eu vou exercitar essas virtudes para gradualmente diminuir um pouco, sem reprimir as minhas agressividades, mas ir ressignificando a minha agressividade, substituindo pela paciência, pela tranquilidade, pela quietude. E aos poucos, numa encarnação, eu ganho num propósito realmente vencendo aquilo que me incomodava muito. Então não preciso ter 1000 propósitos, basta ter um. Se eu vencer ele, ótimo, nós vamos dar um salto de qualidade em nossa encarnação. Mas o que as pessoas fazem? Querem desenvolver virtudes sem sequer ter um processo de auto-amorosidade, de autoconhecimento. 20 virtudes, uma já está bom? Nós conseguimos, qual é a coisa que mais me incomoda? Então vamos trabalhar nisso. Qual é aquela coisa que mais me afasta do Evangelho? Vamos trabalhar nisso. Não é reprimir, não é recalcando, não é você achando que é um lixo porque tem essa tendência, não. É você trabalhar isso de uma forma inteligente para que você possa aceitar que você tem essa tendência. E esse é o primeiro passo. Percebeu que tem a tendência, aceita. Ao aceitar, você acolha, porque você aceita, não adianta, faz parte da sua natureza. Então, aceita, reflita, para que você possa buscar quais meios que você possa ressignificar, sem reprimir. Né? Eu não posso ser assim, eu não posso. Não, poder pode, é a lei de liberdade. Eu não devo, que é a lei do dever. Né? O dever, que assim, me chama, é o aguilhão da consciência. Né? Então, pelo dever do Evangelho, eu preciso realmente ter o chamado domínio das minhas más tendências. Não é controle, domínio. Nós não temos controle das pessoas, não temos controle da consciência de ninguém, não temos controle nem sobre nós temos que ter o domínio sobre as nossas tendências. Domínio é outra coisa. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. É domínio. Então vamos dominar. E o dominar não é repressão, não. Eu tenho essa tendência, é a minha natureza ainda. Mas eu vou dominando gradualmente, um dia aqui, outro dia ali, e aos poucos daqui um dia. No momento em que eu vou me exercitando, criando técnicas de meditação, criando técnicas de oração, de vigilância, etc., daqui a 3, 4, 5 meses ou um ano, eu já estou tranquilo. Poxa, uma coisa que me irritava antes já não me irrita mais. Eu já consegui um passo no meu propósito, desenvolvendo uma virtude que eu achava nem que tinha. Porque as pessoas, elas têm chamado padrões de crenças escravizantes. Nós temos, muitos de nós temos. E nós ficamos no pêndulo, né, entre nós somos muito frágeis, impotentes, ou muito poderosos, onipotentes. Aí ficamos nesse pêndulo sempre nos extremos. O que é uma crença limitante? O que é um padrão de crença limitante? É quando eu coloco na minha cabeça assim, bom, eu sou tão inferior,
eu sou tão nada, eu sou um lixo na vida, não valeu, minhas tendências são horríveis, eu não vou dar conta de consertar isso em mim, não. Nessa encarnação é muito difícil e tal. Isso são crenças nossas, pessoais, do mundo mental, que nos limitam, porque a gente se acomoda, entra numa zona, né, de acomodação que acaba realmente, na inércia nós não saímos disso, porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu acho que eu sou um lixo mesmo, que eu não valho nada, que aí eu não tenho jeito, eu sou um mentiroso. Isso lá no subconsciente. A gente fica brigando no subconsciente esse tipo de situação. Como é que eu resolvo isso? Criando padrões de crenças que são mais proativas. Como é que eu crio esse padrão de crença proativa? Eu começo a investir em mim o potencial que existe em mim, o potencial que eu já tenho em mim. Porque eu tenho poder, todos nós temos poderes, que é o poder que vem da força endoevolutiva, que é a força evolutiva, e autoevolutiva, que é o convite da nossa evolução. Então, o que é isso? Eu tenho poder. Eu uso muito 5 palavras para as pessoas que me ouvem, para gravar essas palavras. Quando eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero do fundo do meu coração, não estou fingindo não, eu quero, mas não estou me exigindo não, eu quero porque a minha consciência diz que é importante eu ressignificar, eu fazer uma nova versão para o Jorge. Isso eu quero uma versão melhor do que esse Jorge, que não é um Jorge legal com esses propósitos realmente espiritual. Aí, se eu quero, eu posso, é o poder. Eu posso. É claro que nós podemos. Nós podemos porque nós somos filhos de Deus, fomos criados para o amor, pelo amor e para o amor. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Isso equivale a dizer que todos nós chegaremos à pura e eterna felicidade. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. Ora, se eu posso e consigo, eu sou capaz. E se eu não for capaz, vou me capacitar, lendo, escutando palestras, lendo bons livros, assistindo, né, bons filmes, buscando as coisas boas. Porque se for buscar as coisas ruins, eu não vou ter essa capacidade toda. E mais do que tudo isso, eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu fui criado, repito, pelo amor e para o amor de Deus. E fui criado para a pura e eterna felicidade. Questão 115 nos mostra isso. Um mais rápido, outro menos rápido, mas todos chegaremos lá. Quanto ao tempo de chegar à pura e eterna felicidade, aos trilhões de anos para frente, é de cada um de nós. O tempo é nosso. Nós temos o tempo humano, convencionado pelo humano, nós temos o tempo de consciência, que é individual, e temos o tempo de Deus, que é eterno. Né? Então, eu estou falando tudo isso para que nós possamos, se nesse momento, que eu vou falar em obsessão, na próxima quarta-feira eu vou aprofundar o assunto, mas eu queria só chamar a atenção para nós não entrarmos no processo de auto-obsessão. Eu não posso, eu não consigo, eu não valho nada, eu sou um lixo. Eu hoje mesmo escutei minha esposa falando com um colega, um amigo nosso, muito amigo, mas, pô, eu me sinto um lixo. Se sente um lixo o quê? Nós somos filhos de Deus. Lixo por quê? Nós somos luzes. Nós somos potencialmente luzes. O Allan Kardec perguntou aos espíritos, o que é espírito? O que é o espírito? Espírito é lixo? Espírito é uma centelha, uma chama divina. Nós somos centelha, chama divina. Então não tem negócio de lixo, não. Então vamos sair dessas crenças, ou desses padrões de crenças mentais limitantes, escravizantes, que me limitam, né? E que me deixam numa zona realmente de inércia, e vamos começar para a proatividade. Eu quero, eu posso, eu consigo, sou capaz e eu mereço. Mereço porque eu sou filho de Deus. Mereço porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque Deus é luz, Deus é puro, Deus é perfeição. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fui criado por Deus, por amor e para o amor, o caminho é o amor. Amor aos outros, amor à família, amor às pessoas mais necessitadas do mundo, amor a tudo, não. Primeiro, amor a nós. O primeiro movimento para nós sair dos processos obsessórios, o auto-obsessório, é o auto-amor. Foi Jesus que ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então precisamos nos amar para amar o próximo. A referência somos nós, amar os outros como a nós mesmos. A referência da frase é a nós mesmos. Então, aprender a me amar. E todos esses espíritos vão passar por isso em algum momento. Estão nas trevas, vão levar 1000 anos, 2000 anos, 2 meses, 3 dias, não importa. Um dia sai disso. Porque vai depender dele sair disso. Deus não vai interferir nisso. Tem espíritos que estão há milhares de tempo, há milhares de anos ainda nas trevas, porque ainda querem ficar. No momento que eles quiserem sair, eles vão sair. Porque eles foram criados para a pura e eterna felicidade. Adolf Hitler, em algum momento, vai chegar à pura e eterna felicidade também, embora todo um mapa de equívocos graves que ele cometeu. Mas não quer dizer que ele não traga, na essência, esse potencial de amor. Porque ele também é luz, porque ele também é uma centelha divina, porque ele também é uma chama divina. Porque é uma criatura de Deus. Errou,
o tempo que for necessário, que Deus vai conceder para ele realmente reparar, vai ser dado para ele. Em qualquer lugar do universo, porque a vida não é só na Terra, a vida tem em todo o universo. Então é isso que eu queria mostrar hoje, antes de aprofundar mais sobre a questão da obsessão, que vai ser na quarta-feira que vem. Para que eu possa sair da obsessão, vamos fazer isso, vamos começar a trabalhar em nós a auto-amorosidade, o auto-respeito, a auto-aceitação, a auto-valorização. Quando eu falo auto-valorização, não é valorizar o Jorge ou tal, não. O valorizar a luz que eu já sou, é isso que eu estou falando. Auto-valorização é valorizar o que é essência para mim e não o que é transitório. Valorizar a minha beleza, valorizar o meu rostinho bonito, isso não é valorização, isso não é auto-valorização. Valorizar meu corpo, sim, eu tenho que respeitá-lo, mas valorizar a essência, valorizar a luz que eu sou, que é muito mais do que um corpo, porque eu não sou um corpo, eu estou no corpo. O corpo é um instrumento, mas eu não sou o corpo. Valorizar o que eu sou, o que é para sempre e não o que é transitório. Então, autovalorização é isso, é você valorizar a luz que você é, o amor que você é. E quando falo em autovalorização, autoaceitação, autoamorosidade, né, e de autorrespeito, você vai se autorrespeitar. Né? Tem pessoas que se olham no espelho, por exemplo, mas que a pessoa ou se gosta demais, fica se beijando, ou se detesta e nem se olha. Quer dizer, fica nos extremos. Não é o espelho, né, que normalmente são a imagem que se vê, ela é invertida, né, ela é espectral. Mas independentemente do espelho como um símbolo, quando eu estou vendo aquilo que é transitório, eu não estou me vendo. Não adianta olhar para o meu rosto, hoje com 70 anos, o Jorge é isso. Não, eu não sou isso. Eu estou nisso transitoriamente, mas eu não sou isso. Se eu me identificar com isso, aí vai ser difícil eu me identificar com a luz que eu sou. Então a autovalorização é identificar com aquilo que eu sou e não aquilo que vai passar. O meu corpo daqui a um pouco está lá debaixo da terra, como todos vocês. Então é valorizar a essência que nós somos. Aí é o mais seguro caminho da desobsessão. É você começar a reencontrar em você o processo autodesobsessivo. É você se respeitar, você se valorizar. É você, ao invés de se auto-rejeitar, você se auto-aceita, você vai ter segurança na vida. Isso tudo é com você. Você ser um enfermeiro, você ser um médico, você ser terapeuta. Não precisamos dos outros se você se encontrar com você mesmo. Né? Bom, fiz uma digressãozinha aqui para mostrar que a obsessão que está lá fora, na realidade, a obsessão está dentro. Lá fora é apenas a consequência do que está dentro de mim. Foi o que ele disse aqui. Só existe obsessor porque é a sintonia, né? O chamado daqueles que nos percebem. Ah, mas ele me faz muito mal para mim, ninguém faz mal para ninguém. Eu é que permito que ele me faça mal. Então o problema não está lá, a causa é em mim. Se eu não permitir, se eu criar fronteiras, né, barreiras, isso não vai acontecer. Que Jesus nos abençoe e que na quarta-feira que vem possamos nos ver às 20 horas. Às 22 horas só vou fazer aos sábados em função do trabalho na Casa Espírita. Vai encerrar agora, senão eu vou perder essa live. Eu vou deixar ela gravada. Um abraço para vocês, um bom domingo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Alto amor o tempo todo, tá bom?